Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Henrique Cordeiro, né? Eu explico sobre psicologia aqui no meu Instagram, Henrique Cordeiro 2026. E hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto bem interessante. Como não se importar com a opinião dos outros? É o seguinte, antes de eu explicar as técnicas que vocês podem usar quando vocês sentirem que estão se importando com a opinião dos outros, eu vou explicar primeiro por que o ser humano se importa tanto. Então, para isso, a gente tem que voltar lá na antiguidade, lá quando os seres humanos eles eram primitivos, da pré-história. Então, vamos lá. Mais ou menos há uns 12 mil anos atrás, os seres humanos eles viviam como caçadores e coletores. Eles tinham que sustentar as suas barracas, as suas casas em um canto específico da mata, e aí eles coletavam tudo que tinha lá. Eles viviam em tribos de umas 100, 150 pessoas, e aí quando acabavam de coletar todo aquele alimento presente naquela zona, naquela área ali, eles foram para outra área, e aí eles sustentavam suas barracas lá e coletavam todos os seus alimentos daquela outra área específica. Só que o que acontece? Como os animais da selva eram perigosos e são perigosos, selvagens, eles têm o olfato, os sentidos comuns que o ser humano tem muito mais afinidades. Não é essa palavra não, muito mais eficientes do que o do ser humano. Aí é totalmente impossível se soltar um ser humano na floresta, um ser humano na floresta é impossível ele sobreviver. Eu digo que é impossível. Se deixar ele ali uma vida inteira, ele não vai sobreviver. Uma hora ele vai ser morto por um animal. E era assim naquela época. Ainda mais que naquela época era a selva mais cheia ainda de animais do que é hoje. Enfim. Então era por isso que os seres humanos eles aprenderam a ter algo muito importante. A inteligência social. Não é a inteligência da cabeça, é a inteligência que você tem de se juntar às outras pessoas e fazer um trabalho em grupo. Foi isso que os seres humanos primitivos aprenderam, ou melhor, o cérebro deles aprenderam. É que eles têm que se juntar para conseguir alimento e sobreviver e embater os perigos que surgirem durante a floresta. E aí eles aprenderam a viver assim. Enfim, então isso significaria que se um ser humano ser expulso da tribo, automaticamente ele já está correndo risco de morte, porque ele vai ficar sozinho ali naquela selva, em que ele pode ser morto por qualquer animal praticamente. E é isso que era o perigo daquela época. O cérebro humano então aprendeu a tentar agradar a vontade da tribo para que ele não fosse expulso, né, de lá, daquela tribo específica. E aí o cérebro humano começou a carregar esse novo estímulo de tentar adaptar a vontade dos outros para que ele não fosse expulso da tribo, né? E isso continua até hoje, sabe por quê? O mundo evoluiu, só que o cérebro ficou no mesmo lugar. Ele está primitivo ainda. Ele não sabe a diferença do mundo. Ele ainda pensa que você está numa selva e você tem que caçar os animais, você está ali com a sua tribo. Ele pensa isso praticamente. Mas mesmo que você não saiba, não, quer dizer, mesmo que o cérebro já saiba que você está na vida moderna, esse estímulo evoluiu junto com ele. Aí como é que você vai se livrar dessa vontade, dessa sensação de tentar agradar os outros, ou então de que você não agradou aos outros? Eu vou passar uns exercícios agora para todos vocês aqui. Vocês, quando sentir que alguém está avaliando vocês, vocês fazem o seguinte: vocês peguem aquela opinião daquela pessoa e aí pensam assim: essa opinião ela vai ser importante para minha vida ou não? Se a resposta foi não, é porque você é a prova viva de que a opinião dos outros não é importante para você e nunca será. E também realmente nunca vai ser. Agora pense quando você era mais novo, quando era ou mais nova, sei lá, quando estava na fase da infância ou adolescência, ou se estiver, né? Pensa aí em algum momento em que uma outra pessoa, há mais ou menos uns 10, 5 anos atrás, zoou de você, ou sei lá, teve uma opinião ruim de você social ali, em que todas as pessoas tiraram um chacote de você, alguma coisa assim. Aí pensa nisso. Essa opinião vai valer para você hoje? Ela vale? Tem algum sentido para você ou não? É claro que não, né? Mas, por exemplo, você consegue se lembrar do tom de voz, daquela maneira que aquela pessoa falava, do rosto. Provavelmente você não vai se lembrar dessas coisas, porque
justamente a opinião das outras pessoas, conforme o tempo passa, perde o sentido para você. E automaticamente não tem mais sentido para que você se preocupar com aquilo, né? Então, se caso esse exercício que eu passei agora não funcionar para você, você pode fazer um outro, que eu vou passar agora. É o seguinte: você tem que pensar essa opinião que essa pessoa me dá. Daqui a uns 150 anos, vai ter algum ser humano vivo aqui nessa Terra? Não, não vai ter nenhum mais. É como se a natureza virasse uma página desse livro, que é a vida, e limpasse todo o planeta Terra. Nenhum dessas pessoas mais que você vê aí, que tá zoando em você, vai estar com vida até lá. Isso daí já é uma certeza. Porque nenhum ser humano nesses últimos séculos viveu até 150 anos, eu acho. Eu acho, né? Mas enfim. Quando todo mundo ficar idoso, mais ou menos uns 80 anos, sei lá, eles não vão nem se lembrar mais de você. Provavelmente eles vão ter alguma doença do cérebro, assim como Alzheimer, que vai fazer eles esquecer de tudo. Nada é tão importante assim para essas pessoas que zoam você. Elas não vão ficar zoando você a vida toda. E além disso, as pessoas mudam de década em década. Uma pessoa de 10 anos atrás não é a mesma pessoa do hoje, que também não é a mesma pessoa que vai estar daqui a 10 anos. A mesma pessoa, ela vai ter personalidades diferentes durante a vida. Então você tem que aprender a readaptar a esse cenário. O que vocês acharam, pessoal, da minha aula? Espero que tenham gostado. Isso daqui só foi um trecho, né, que eu falei um pouquinho assim, bem resumido mesmo, porque eu gostaria de fazer uma explicação mais longa, né, bem maior. Mas quem gostou, espero que deixe o like aí, curta o vídeo, apoie, siga o meu Instagram e muito obrigado e até a próxima.